Olá, sejam muito bem-vindos a esse webinar, onde vamos tratar da convivência em família, aprendendo com os desafios e oportunidades. E temos ou não grandes desafios e oportunidades com a convivência em família? Bom, antes de darmos início ao tema, é importante destacar que esse webinar faz parte de um conjunto de atividades que está sendo organizado pela Fundação Logosófica em comemoração aos 90 anos da Logosofia. A logosofia, fundada por Carlos Bernardo Gonzalez Pecote em 1930, é uma ciência e um método para autoconhecimento e autoaperfeiçoamento humano. E a Fundação Logosófica, por sua vez, é uma instituição sem fins lucrativos e reconhecida como de utilidade pública. É a escola onde se estuda e onde se realizam os primeiros experimentos dessa ciência. E para nós, estudantes de logosofia, é uma alegria recebê-los aqui nesse webinar, que preparamos com muito carinho. E hoje nós temos a participação de 4 estudantes de logosofia que vão compartilhar conosco o que têm aprendido e experimentado sobre esse tema à luz da ciência logosófica. Os convidados são o Marcos Vinícius, que é engenheiro, é casado e tem um filho de 4 anos. A Larissa Lana, que é médica, casada, mãe do Luiz Fernando, de 5 anos, e do Marco Túlio, de 2 anos. O Rodrigo Medeiros, que é advogado, casado, pai da Olivia, de 4 anos. E, por fim, a Isabel, que é arquiteta, e que vai compartilhar conosco uma experiência muito linda com o crescimento do seu filho, que hoje já tem 14 anos. Bom, nós não poderíamos iniciar esse tema sem mencionar os desafios que temos vivido nesse momento, não é verdade? Com a pandemia, a necessidade de nos adaptar. Marcos, conta pra gente como tem sido essa experiência, o que tem vivido em família nesses tempos de pandemia. Quem é que não está tendo a oportunidade de viver novas experiências nesse período de quarentena, né? Eu penso que todos, de alguma forma, estão com a necessidade de se adaptar a alguma nova situação, uma nova rotina, nova demanda, né? No meu caso, Rafael, a convivência em família, em tempo integral, é uma dessas situações. Está me exigindo muita capacidade de adaptação. Eu me vi, de repente, na necessidade de trazer para dentro de casa, para o ambiente familiar, né, minha rotina profissional, e ela passou a acontecer todo em meio a conversas com a esposa, brincadeiras com o filho, a rotina de cuidado com a casa, né, e em pouco tempo eu observei que o meu dia perdeu todo o equilíbrio. Eu observei uma mistura descontrolada de pensamentos variados na minha mente o tempo todo, né. Então, comecei a buscar soluções, e eu recordei de algo que eu aprendi com a logosofia e que eu venho comprovando a cada dia, que quando eu não uso o meu poder de adaptação, que é prerrogativa de todos os seres, é quando eu observo o surgimento de dificuldades. Então, eu precisei assumir o propósito de me adaptar a essa nova realidade, para que eu pudesse viver essa nova experiência de maneira bem-sucedida e feliz, né? Então, coloquei em prática esse propósito. Comecei organizando o ambiente de trabalho, a agenda diária, evitando conflitos com a agenda da esposa, com a agenda do filho, que os dois também passaram a estar dentro de casa tempo integral, né? Então, assim, estava tudo certo com o meu planejamento, mas na prática não foi nada fácil. Eu tentei seguir o meu planejamento de forma rígida. Então, eu recordei-me de outro conhecimento que eu obtive com o estudo logosófico, né, de que eu não posso tentar fazer as coisas de forma rígida e que na busca da realização de algum propósito qualquer, eu devo usar minhas energias com firmeza, mas também com suavidade, até que eu possa acostumar a minha vida a um ritmo regular e duradouro. E foi então a partir daí que eu comecei a atuar com constância e tolerância que eu passei a colher bons resultados para resolver as coisas que eu tinha que resolver. E interessante que até após essa organização começou a sobrar um tempo para eu me dedicar junto com meu filho às aulas remotas que o colégio está oferecendo. E isso foi uma coisa assim que me permitiu estar mais perto dele nesse momento que é de muita importância para a vida dele. Então, teve um dia, eu estava trabalhando e meu filho chegou perto de mim, correndo,
pegou no meu braço e falou: papai, vem ver uma surpresa. Aí eu falei: filho, o papai está trabalhando. Mas ele insistiu, ele falou: mas papai, vem ver uma surpresa. Aí eu insisti com ele para que ele voltasse a brincar e que logo após o trabalho eu iria ver a surpresa que ele preparou. Ele pareceu ter compreendido, mas saiu do meu lado sem aquela empolgação inicial que ele chegou até mim. E com aquela pausa na concentração ali do trabalho, logo que ele saiu, eu peguei o telefone que estava na mesa também e de impulso abri o aplicativo de mensagens e comecei a ler algumas mensagens, e quando eu me dei conta já tinha passado ali uns 10 minutos. Então coloquei o celular de volta na mesa, voltei ao trabalho e logo que eu voltei ao trabalho eu me recordei do chamado do meu filho e aquilo me incomodou muito, porque o tempo que eu tinha negado para ele, para ver a surpresa que ele tinha preparado, eu tinha acabado de gastar ali com leituras de mensagem no telefone. Então eu voltei a trabalhar, mas aquele pensamento continuou me incomodando muito. Então eu fechei o computador e decidi passar alguns momentos com meu filho. E foi muito feliz, né? Esse período que eu passei com ele, né? Então, assim, essa experiência, ela me marcou muito, né? E eu sei que ela só foi vivida dessa forma em função dos conhecimentos que eu estou adquirindo a cada dia, né? Nesse valiosíssimo campo experimental que é a convivência em família. Eu sinto que esses conhecimentos, eles estão me fazendo aos poucos uma pessoa melhor e também mais capaz, né? Eu tenho muita gratidão de alguns momentos em que meus pais foram exemplos para mim, né, de conduta, valores, moral, e eu tento sempre trazer esses exemplos para minha vida. Somando a eles os conhecimentos que eu venho adquirindo através do estudo logosófico e através de algumas experiências como essa que eu relatei, eu tento também ser exemplo de conduta para o meu filho. Eu quero que ele também se recorde com alegria e gratidão desse tempo em que, como nunca, né, nós estamos vivendo tão juntos. E é isso aí, Rafael. Essa é apenas uma das tantas oportunidades com as quais eu tô aprendendo com a convivência em família. Devolvo a palavra aí para você. Obrigado, Marcos. Obrigado. E como é importante, né, a gente estar atento para aproveitar essas oportunidades, né? Senão se a gente não estiver atento, a gente vai sendo guiado pelos pensamentos e mal vê a vida passar, não é assim? Que bom que você está tendo essa oportunidade de viver dessa forma. Bom, e você, Larissa, o que tem vivido nesse sentido? Tem conseguido se manter atenta para aprender com as novas experiências? Um dos meus objetivos de vida é ser mais consciente. Então, assim, eu tenho procurado não viver no automático, que a minha vida seja mais do que acordar, trabalhar, levar os filhos para a escola. Mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso ser mais consciente? E como que a minha vida pode se ampliar? Então, um elemento que eu aprendi com a logosofia é que a atenção é sinal de consciência. Se eu não estou atenta, eu não observo o meu interno, meus sentimentos, meus pensamentos, eu posso, assim, passar muito tempo com os meus filhos sem que seja um tempo produtivo. E quando eu não estou atenta, isso predispõe à manifestação de deficiências, né? Que são esses pensamentos negativos, como a impaciência, a intolerância. Eu me recordei do aniversário do meu filho menor, quando ele fez 2 anos. Nessa ocasião, estávamos todos reunidos na casa de praia dos meus pais, a família do meu irmão. E lá, assim, é um lugar simples, mas tem uma varanda ampla, que as crianças gostam de brincar. E eu observei, assim, que o meu filho estava muito feliz. Mais feliz do que em outros aniversários, em que tinha mais luxo, mais sofisticação. E o que eu observei disso, né? Que ali não estaria a verdadeira felicidade, a convivência com as pessoas que nos são mais caras. E recentemente foi meu aniversário, agora em junho, e normalmente ele caiu num dia em que eu fico 12 horas fora de casa. Eu fico de 7 às 19. E eu procurei trocar esse meu plantão para que eu pudesse estar em casa. Então, eu procurei estar atenta e desfrutar de cada momento, desde os telefonemas que eu recebi, dos cartões que os meus filhos escreveram. Então, esse foi o meu presente, e foi um dia muito feliz.
Então, eu observei que a felicidade, ela é formada disso, de pequenas porções de bem. Nós não precisamos de muito para sermos felizes, né? O materialismo, a busca por mais e mais, traz angústia, traz insatisfação, e a vida, ela vai se ampliando quando conseguimos ver o que realmente importa. E a convivência, ela permite, assim, um vasto campo de experiências. Muitas vezes surgem essas reações internas, principalmente com os mais próximos, quando eu me incomodo com algo da modalidade da pessoa, com um jeito mais impaciente do fulano. E quando eu me sinto assim incomodada, quando surgem essas reações internas, eu me recordo de um livro do Senhor de Sandra, que é esse livro aqui, que é um romance escrito pelo autor da Logosofia, e num trecho do livro, a personagem diz assim a seu esposo: Cláudio, até quando seguiremos pensando que são os demais que devem mudar o seu modo de ser? Isso não é desejar um bem que a nós mesmos estamos negando? Então, assim, eu tenho feito um esforço de não me deixar incomodar com o jeito de ser do outro. É algo assim que é fácil? Não, não é fácil, é um desafio. Mas é um desafio que me deixa muito feliz quando eu consigo realizar. Então, algo que eu concluí, assim, é que eu sempre devo favorecer que o outro melhore, que o outro evolua, mas que a mudança deve sempre partir de mim. Obrigado, Larissa. É interessante, né? A riqueza que há no simples, né? A importância dessa simplicidade. E quanto a você, Rodrigo, como tem aproveitado a convivência em família? O que tem aprendido nesse importante campo da vida? Hoje minha filha Olivia tem 4 anos. Mas lá atrás, quando fortaleceu na minha vida o pensamento de constituir uma família, eu fui à procura de conhecimentos que pudessem me auxiliar nessa importante e linda empreitada. Com o nascimento dela, eu recorri à ciência logosófica na busca de elementos que me auxiliassem nessa delicada e importante missão de ser pai. Eu tinha certeza e convicção de como eu não queria criar minha filha. Na base da imposição do temor, não vai lá fora não porque tem um bicho-papão. Na base da ameaça, não faça isso, senão você vai levar uma palmada. Ou na base da mentira. Se você comer tudo, minha filha, você vai ganhar um presente. Depois do almoço, não tinha nada de presente. Isso eu não queria. Eu encontrei na Logosofia uma orientação segura, que está colaborando nas experiências que estão sendo vividas, relacionadas tanto na educação e na convivência com os filhos. Um trabalho importante que eu venho realizando com minha filha é de levá-la a conhecer os pensamentos que moram na sua casinha mental, na sua mente. Já que, como a Logosofia ensina, né, os pensamentos são a causa de nossas atuações. Mas eles precisam estar todos submetidos à nossa vontade e inteligência. Então, de forma leve e gradual, mas constante, e dentro da medida de uma criança de 4 anos, eu busco apresentar para ela a riqueza que existe dentro dela. A existência de um mundo interno, um mundo onde imperam os pensamentos. Esses conhecimentos têm auxiliado a atuar de forma diferente diante de uma birra que é tão comum nessa fase de idade. Ao invés de ficar dando atenção para esse pensamento que poderia fortalecer essa birra, eu fico esperando com paciência que ela se acalme. Mas eu mantenho meu estado mental sereno e tranquilo. Eu sugiro que ela mude o pensamento, colocando outro pensamento no seu lugar. Existe até uma música que eu costumo cantar para lhe lembrar que devemos mudar o pensamento negativo que lhe faz ficar triste e chorar. É uma música de um grupo Coração Palpita, de Belo Horizonte. Fala assim: mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. Por aí vai. Certo dia, próximo da hora de dormir, a Olivia estava muito agitada, começou a chorar. Não queria ir para a cama de jeito nenhum. Nesse momento, eu peguei minha filha no colo e levei na janela do quarto. Eu mostrei como lá fora estava tudo tranquila e silenciosa a rua. Ela, observando a si mesma, disse: é, papai, e eu não estou tranquila, né? Estou chorando. Eu fiquei emocionado ao perceber que uma criança tão pequena havia conseguido assimilar um elemento que iria fazer tanta diferença em sua vida. Ela conseguiu mudar de atitude ao observar como estava a sua casa mental, como que esses pensamentos estavam deixando inquieta e triste. Ela conseguiu relaxar
e pouco tempo depois estava dormindo serenamente. Rafael, assim como esta, tenho vivido outras experiências felizes com o auxílio dos ensinamentos logosóficos, porque eles favorecem nos pais uma atuação mais consciente nessa nobre, mas nada fácil, tarefa de educar os filhos. Obrigado, Rodrigo. E como é rico isso também, né? Perceber a atuação dos pensamentos, né? Enxergar essa realidade possibilita mudar a nossa própria vida e também a vida dos nossos filhos, né? Isso é muito rico. Muito obrigado pelo seu relato aí, fora o ponto alto da cantiga, né, do grupo Coração Palpita. Obrigado pela participação. E, por fim, eu gostaria de passar a palavra para a Isabel, para nos relatar o que tem vivido na sua vida de mãe de um adolescente de 14 anos. Isabel, por favor. Rafael, quando meu filho era pequeno, nós vivíamos muitas atividades prazerosas, construtivas, felizes, que eu conseguia pensar e realizar com ele. Eu guardo com muito carinho essas memórias em minha recordação. E quando eu as revivo em meu interno, eu percebo que são momentos em que eu participei ativamente, que eu planejei, consegui colocar em prática, já pensando na importância desses momentos para construir um vínculo com meu filho e para a felicidade futura da minha família também, abrindo uma porta que eu poderia usar mais adiante. Com isso em foco, então, eu procurei dedicar todo o tempo que eu pude, consciente de que a infância passa muito rápido. Gradualmente, com toda a beleza que nosso desenvolvimento envolve, né? Meu filho foi crescendo, foi mudando e foi se afastando daquele mundo infantil da mãe. As minhas histórias, as minhas atividades passaram a não ser tão interessantes para ele, né? E ele começou a se aproximar do mundo do pai. Eu vi isso como algo positivo, mas eu também, ao mesmo tempo, passei a não me interessar tanto pelos assuntos do meu filho. Então, quando ele começava a me contar algo relativo a um jogo de videogame ou algum esporte, às vezes, no meio do relato, minha mente começava a divagar. Ou então, mesmo que eu prestasse atenção, eu não conseguia entender muita coisa. Na escola, ele quase não me solicitava ajuda. E discreto demais também, ele quase não me relatava fatos que ele vivia, né? E a gente acabava ficando sem uma oportunidade para conversar. E eu fui percebendo que se eu quisesse manter meu vínculo com ele, ser ouvida quando eu precisasse levar algum elemento importante, que eu precisaria encontrar outros pontos de conexão. Naturalmente que o vínculo que nós formamos na infância e o grande amor que nós nutrimos um pelo outro trabalha a nosso favor. Porém, eu precisava de algo mais, porque eu queria que o que eu falasse fosse ouvido, fosse conectado à vida dele, fizesse a diferença, né? Mas como que eu poderia buscar essa conexão? Eu compreendi que eu poderia buscar essa conexão estando sempre disponível, tranquila, ouvindo com atenção, respeitando as lutas internas do meu filho, que são naturais nessa idade, me interessando verdadeiramente pelos assuntos dele, inclusive me colocando à disposição para ajudá-lo, acompanhá-lo, né, nas atividades, e assim eu passei a fazer. Então, quando ele me procura para conversar, seja o que for que ele tenha para me falar, ou seja o que for que eu esteja fazendo, eu procuro parar, ou então, se eu não posso parar naquele momento, eu digo a ele que daqui a 15 minutos, meia hora, eu vou procurá-lo para a gente conversar. E esses momentos em que ele me procura, como é natural nessa idade, algumas vezes são de reação, são de crítica, e nem sempre eu concordo, né, com o que ele me diz, mas eu procuro me colocar no lugar dele e verbalizar minha concordância com aqueles pontos que eu realmente concordo. Às vezes esse não é o melhor momento para ajudar a arrumar uma solução, ou para dizer que ele poderia ter atuado melhor. Então, esses aspectos, assim, que eu preciso trabalhar, eu às vezes deixo para trabalhar em outro momento, ou no finalzinho da conversa, se o ambiente permite. Uma vez ele chegou de uma aula especializada, muito chateado, e me mostrou uma redação que ele tinha feito em outro idioma, e pediu que eu lesse.
Eu li uma pequena parte e ele me interrompeu e perguntou: Mãe, você está entendendo minha letra, né? Eu disse que sim, e ele completou que a professora, ao devolver a redação, tinha falado na frente de todos os alunos para a turma inteira ouvir, ele tinha ganhado um B porque ela não conseguia entender a letra dele. E aí ele prosseguiu. Lá no meu colégio, mãe, as professoras não fazem assim, não. Elas chamam a gente individualmente para chamar atenção quando precisa, eles não falam na frente de todo mundo. E também nenhum outro professor deixou de entender minha letra. Depois de prosseguir um pouco na conversa, eu pedi que ele olhasse a letra dele e perguntei se estava legível. Ele respondeu que sim. E aí eu perguntei, mas a sua letra pode melhorar? Ele respondeu afirmativamente, mas que nem era necessário. Então eu disse a ele que quando a gente recebe uma crítica, a gente pode ficar chateado por um momento, mas depois o melhor mesmo é usar essa observação recebida a nosso favor, discernir qual parte dela é real, é verdadeira e trabalhar para melhorar naquilo. Ninguém segura quem age assim, meu filho, falei para ele. Por exemplo, você pode trabalhar sua letra para que ela fique ainda mais legível e até bonita. Isso é usar a crítica a seu favor. Então, eu ofereci para ele algumas dicas, alguns elementos para ele melhorar a letra, e procurei também ser breve, porque a gente precisa pensar antes para ser objetiva, né? E esse assunto ficou esquecido, Rafael, por um tempo, mas recentemente, em uma conversa, ele se recordou dessa experiência e manifestou que tinha feito um esforço naquele ano para ficar atento, para escrever com a letra mais legível, com a letra mais bonita. E eu fiquei muito feliz com esse retorno dele, com esse resultado, porque, por analogia, ele pode levar essa experiência para outros campos da vida dele, para outros momentos, né? Eu observo, assim, que quando eu tenho uma convicção como essa, de que é importante manter esse vínculo com meu filho, e a partir dessa convicção eu faço um propósito que é lícito, que é realizável, né? E desse propósito eu formulo até um plano, eu observo que eu fico mais atenta às oportunidades de atuação em prol desse plano. Eu vou cumprindo etapas com paciência, e mesmo que eu tenha avanços e retrocessos, ou mesmo que meus avanços sejam pequenos, eu fico muito feliz, porque esses avanços, eles são parte de um plano mais amplo para alcançar objetivos maiores para nossas vidas, né, Rafael? É verdade, Isabel. Eu estou aqui escutando o seu relato e pensando assim, eu que tenho 2 filhas pequenas ainda, pensando tudo que eu ainda tenho a viver com elas, né? Quais são os desafios que eu ainda vou enfrentar e como eu tenho que estar preparado para esses desafios da infância, da pré-adolescência, da adolescência, até na fase adulta, né? Porque uma vez pai, uma vez mãe, sempre mãe, né? Então a gente tem que realmente nos capacitando nesse sentido. Bom, e com isso nós chegamos ao final dessa atividade, né, desse webinar. É interessante que, vez ou outra, nós escutamos que a vida é uma escola, mas sabemos de fato como transformá-la em motivo constante de aprendizado? Eu penso que é isso que a logosofia vem nos propor, não é? Transformar a vida em um campo experimental, onde nos tornamos cientistas da própria vida. E o estudo de logosofia é algo amplo, é abrangente. Estudamos a própria vida, os nossos valores e deficiências, estudamos a Deus, as leis universais, nossa individualidade, o espírito, enfim, uma infinidade de temas que, caso tenham interesse, eu gostaria de convidá-los a acessar o site logosofia.org.br. Nesse site você pode baixar gratuitamente todos os livros logosóficos. Então, por fim, em nome da Fundação Logosófica, eu gostaria de agradecer a presença de todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por participar dessa atividade da Fundação Logosófica e gostaria de ressaltar que, no dia 12 de agosto, foi lançada a nova plataforma web da Logosofia. Acesse logosofia.org.br e conheça.